meus amigos, nós sabemos que o verdadeiro jejum é um jejum de coisas, seja de coisas alimentares, seja um jejum visual, um jejum auditivo, um jejum, digamos, sentimental. O verdadeiro jejum tem que nos aproximar de Deus, no sentido de tirar de nós toda a dureza do nosso coração. Ele tem que ser um Jesus que nos aprimora no campo moral e espiritual. Ele tem que ser um jejum que não apenas preconize que a pessoa se abstenha de água, pão ou outro alimento, mas que a pessoa se abstenha de toda sorte de corrupção do mundo. Não adianta jejuar durante 12 horas, durante 24 horas, com rancor no coração. Ou no final das 12 horas, começar a discutir com a esposa. Isso é um jejum que desagrada a Deus e é uma verdadeira piada no campo espiritual. Sim, podemos dizer, mas o irmão não tem respeito pelo jejum? Eu tenho respeito pelo jejum. Agora, o jejum praticado nessas condições citadas, ele é uma verdadeira piada. E Jesus falou desse jejum que não tem significado nenhum. O jejum, então, ele tem que ser acompanhado para as pessoas que preconizam o jejum, para certas denominações em que ele é mais frequente, de acordo com certos pastores. O jejum tem que ser acompanhado, obrigatoriamente, de perdão de pecados, leitura da palavra e oração. É o chamado estado de jejum. Jejum apenas de estômago vazio, mas coração cheio de corrupção ou mágoa, não é jejum. É uma perda de tempo muito grande e pode mesmo agredir a saúde conforme o perfil da pessoa. Então, o jejum é uma coisa muito séria. Hoje, o maior jejum que nós podemos fazer, me perdoem os jejuadores agudos e crônicos, não existe maior jejum do que nós praticarmos a misericórdia, o perdão, a compreensão. É nós jejuarmos da corrupção de nossos olhos, que andam assistindo programas de televisão que são corrupção pura, eu não preciso falar, corrupção de certas publicações, de filmes, de reportagens violentas que são forjadas unicamente para conquistar o coração dos mais frágeis. Nós precisamos jejuar, sim. Nós precisamos jejuar de toda forma de pecado. E nós precisamos jejuar de tudo aquilo que nos afasta de um refinamento espiritual perante o nosso Deus. Mas o jejum ainda é muito praticado de diversas formas. E no tempo de Jesus, o jejum era bastante praticado. E os judeus queriam sempre pegar Jesus com alguma artimanha da lei ou dos seus costumes. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, a partir do verso 18, os fariseus eles tentaram pegar Jesus com essa questão do jejum, porque enquanto eles estavam jejuando, Jesus estava reunido com os seus discípulos, muito alegre, passando para os seus discípulos os seus ensinamentos morais e espirituais, e eles estavam muitas vezes rindo, felizes e descontraídos, enquanto que os fariseus estavam contritos em seus jejuns.
Então diz no Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 18: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Isso uma pergunta feita a Jesus. Então respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e neste tempo jejuarão. Amém? Jesus está dizendo: vocês, fariseus, estão mostrando uma cara de jejuadores. Talvez estejam com fome e estejam com sede de água e de pão, mas vocês não estão com sede de Deus. Vocês não estão famintos por santidade. Vocês não estão cobiçando um verdadeiro relacionamento com Deus. Jesus foi bem contundente. E ele disse: eu e os meus discípulos, nós não estamos jejuando. Porque ele falou de casamento e falou de noiva. Ele falou do casamento de Jesus com a sua noiva prometida, a chamada Igreja Invisível. E esses discípulos ali já eram representantes primeiros da sua igreja, da sua igreja amada, a igreja cristã. E Jesus disse: eles não vão jejuar não, e nem podem jejuar, porque eles estão perante o pão da vida. Eles estão perante um verdadeiro banquete moral e espiritual e doutrinário. Eles estão recebendo de mim, o Filho de Deus, todo o ensinamento necessário para que eles sejam criaturas realmente diferentes, criaturas que façam diferença no campo moral, no campo espiritual. E há um porém aí bastante sutil nessas palavras de Jesus. Jesus estava dizendo que os seus discípulos estavam em pleno aprendizado. E o momento era muito preciso. Porque Jesus ficou pouco mais de 3 anos entre nós. Então, qualquer momento em que os discípulos estivessem com Jesus era motivo de festa. E eles estavam perante uma festa? Estavam perante um banquete espiritual. Imagina os discípulos perante Jesus, conversando e rindo com ele, aprendendo os princípios morais e espirituais mais elevados. Tanta coisa foi dita e tanta coisa foi ouvida, que nem está escrita nos evangelhos. Então Jesus disse: eles não vão jejuar coisa nenhuma, eles não vão fazer o jejum vazio que vocês fazem, eles vão continuar a fazer uma refeição espiritual. E também Jesus disse: há tempo para todas as coisas. O que Jesus quis dizer é que vocês, fariseus, estão tão embevecidos com os seus cerimoniais e as suas ortodoxias, que vocês não conhecem o tempo para as coisas. Há tempo sim de jejuar, mas há tempo sim de banquetear. Há tempo de comer do pão da vida. Há tempo sim de beber do vinho da alegria, do vinho de uma intimidade com Deus. Então, Jesus trouxe ali, em suas palavras, diversos ensinamentos. Existe hora de jejuar e existe hora de banquetear. Existe hora de banquetear com transformação e regeneração. Senão, os ensinamentos de Deus nada valem para o homem. O homem que recebe os mais finos ensinamentos,
mas ele não tem uma regeneração, um nascer do alto, um nascer de Deus, ele nunca vai conseguir ministrar esses ensinamentos com a autoridade, com a lisura, com a, digamos, honestidade, com toda a credibilidade que é necessário a uma pessoa que passa princípios morais e espirituais. Naquele momento em que Jesus estava reunido com os seus discípulos, eles estavam num verdadeiro banquete moral, espiritual, doutrinário. E acima de tudo, Jesus estava regenerando esses homens. Sem a regeneração desses homens, esses princípios muito bonitos e muito ricos seriam de parcial valor. É isso que muitas pessoas não aceitam, ou não querem ver, ou não conseguem ver na soberania de Jesus. Com todo o ensinamento moral e espiritual que nós possamos receber do Evangelho. Quando esses ensinamentos são colocados no coração e no espírito de um homem nascido de novo, nascido do alto, nascido de Deus, esses ensinamentos, eles adquirem uma nova envergadura, uma nova dimensão e uma nova penetrabilidade nos espíritos e nos corações das pessoas. Então, todo aquele que quer se basear única e exclusivamente nos ensinamentos de Jesus e negar a necessidade de uma transformação, de uma verdadeira regeneração, estão profundamente enganados. Não estão entendendo quando Jesus fala. Quando Jesus fala, nós precisamos ter cuidado em ler, em meditar, porque ele pode estar dizendo nas entrelinhas as coisas mais importantes do que as escritas nas próprias linhas. Ok? Então, Jesus disse, o vosso jejum de nada vale, porque é um jejum vazio, puramente cerimonial, puramente ritual, puramente repetitivo. Numa prova muito caduca de uma falsa piedade. Mas os meus discípulos não estão jejuando e nem podem jejuar, porque eles estão participando de um banquete espiritual que só eu, Jesus, posso proporcionar. Um banquete espiritual com resgate, regeneração e transformação. Amém? Então, esse é o verdadeiro Jesus que nos ministra uma farta refeição espiritual no momento certo, mas em outros momentos ele nos exige realmente um jejum, principalmente um jejum de nossas emoções, de nossos sentidos. Tem muitos de nós vendo demais, ouvindo demais, vendo e ouvindo o que não devem ver e o que não devemos ouvir. Nós precisamos, antes de jejuar do pão e da água, jejuarmos dessas coisas. Senão o nosso jejum se torna o jejum dos mentirosos, o jejum dos hipócritas. Ok? Vamos respeitar o jejum, mas vamos dar a ele a dimensão que ele merece. Mas não vamos dar a ele a dimensão que ele não pode ter. E nada substitui, nenhum jejum substitui um banquete espiritual na presença de Deus, na presença de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a você. Tenha um dia bom. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.